eu acompanho essa questão lá em 2010, aproximadamente, no final do governo Lula, início do governo Dilma, a partir ali de 2006, 2007, 2008, no segundo governo Lula, se, a, se aventou a hipótese de uma revitalização das Forças Armadas brasileiras, ao ponto de criar um complexo industrial militar, a criação de um complexo industrial militar, um conglomerado, né? Parecido ao que ocorre nos Estados Unidos. Mas só que e isso estava ocorrendo. Eu me lembro, o meu amigo da Unesp, Alexandre Futilli, indo na Globo News, que até então era o programa ali do William Vac, antes de descobrirmos que ele era um racista, né, notório, devido àquilo que a imagem que nós observamos ali na Globo News, né, onde ele tem um gesto racista, né, que vocês podem. Precisava explicar, mas eu acho que vocês já sabem do que. E nesse programa ia também um outro amigo que sempre está aí na CNN, que está, o Gunther Huset, e outros, onde eles falavam o seguinte: agora vai, agora vai. E me parece que realmente iria. Inclusive, essa revitalização tinha como entusiastas o ex-secretário da Secretaria de Assuntos Estratégicos e ex-secretário-geral do Itamaraty, o diplomata Samuel Pinheiro Guimarães, falecido, saudoso. Também tinha o apoio assim, de jornalistas como Miriam Leitão, por exemplo. Né? Se formou um grupo de interesse pró-defesa dentro desse processo de, mais do que revitalização, da criação de um complexo industrial militar no Brasil. Mas veio a crise de 2008. Veio a crise de 2008. E a crise de 2008 baldou essa iniciativa. A ideia era revitalizar a Engesa, que fabrica os tanques, a Avibras, que fabrica os helicópteros, né? Todo o setor privado que produz equipamentos de defesa. É usar esse know-how. Inclusive, na época também, o ex-deputado, ex-presidente do PT, José Genuíno, fazia parte desse grupo. Inclusive, ele promoveu alguns eventos quando Luiz Marinho, que hoje é ministro do Trabalho, e ele era prefeito de São Bernardo do Campo na época, acho que é São Bernardo do Campo, fizeram lá um evento voltado à revitalização da área de defesa. Tá? Hoje ele, nas redes sociais, está com um discurso de esquerda, mas naquela época ele estava pró-defesa. Então, veio a crise de 2008 e baldou essa iniciativa. Tá? Nós tivemos o governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro atuou muito mais assim para aumentar o salário da cúpula dos generais e reduzir a aposentadoria e os salários do soldado raso. Inclusive, teve uma manifestação das senhoras, né? Das mulheres, das esposas, já que os militares não podem se manifestar, as esposas se manifestaram nesse caso, contra o governo Bolsonaro, tá? Na época, onde foi
houve um aumento do salário dos generais, coisa assim de 30 para 40 mil, para 50 mil, fabuloso. E se mexeu também na questão da aposentadoria, ficou mais só essas questões que não são questões qualquer. Essas questões foram responsáveis pela derrubada do Império, na questão militar, lá no século XIX, tá? Em 1889, com a proclamação da República, que foi só ocorreu, né, para melhores condições da tropa, dos soldados e da carreira militar, que até então os soldos eram humilhantes para os militares. O Império caiu por conta disso, basicamente. Então não é qualquer coisa, essa coisa que o Bolsonaro cuidou. Tá? Então, nessa questão, mas não houve uma revitalização da defesa. Agora, tudo isso também é uma cortina de fumaça. Por quê? Porque não adianta. Vamos precisar de internet para mobilizar as tropas. E a internet de quem nós usaríamos? A Starlink, que é uma internet que vai funcionar para a comunicação das tropas, para as ordens de ataque, as estratégias, as táticas, as informações. Não vamos esquecer que existe na Segunda Guerra Mundial, inclusive tem até um filme de um cara que venceu a guerra, Alan Turing, é isso aí, Alan Turing, tem um filme onde ele criou uma máquina que obtinha informações secretas dos alemães. E essas informações foram fundamentais para a vitória dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Rússia na Segunda Guerra Mundial. Agora, que guerra nós vamos travar quando as nossas informações passarão, as informações estratégicas, as decisões táticas, as decisões do nosso generalato, passará pelas ondas do satélite do senhor Elon Musk, do SpaceX, da Starlink. Então, isso é uma grande piada. E eu considero que não, porque, por exemplo, veja bem, na questão dos aviões, dos caças, né? Agora que o Lula deu uma voltinha, me parece, no caça, né? E foi inaugurado agora. Esse caça Gripen, que nós estamos fabricando, ainda no governo Lula II, quando veio o então presidente da França, que hoje está preso, inclusive, o Nicolas Sarkozy veio ao Brasil, Lula disse que o caça escolhido seria o Rafale, da Dassault. Automaticamente, instantaneamente, generais, o oficialato do Exército Brasileiro, junto com senadores e deputados da Câmara do Congresso Nacional, pressionaram o governo Lula e se opuseram ao acordo com a Dassault, Rafale. Por quê? Porque a França ia nos ensinar a fazer, como a Suécia ensinou. E o Exército Brasileiro, o oficialato, os generais queriam que o Brasil aderisse à proposta estadunidense do caça Hornet, onde
os estadunidenses não nos ensinavam a fazê-lo. Ou seja, o Hornet, os Estados Unidos não iria ensinar a fazer. Então, na época, isso passou para a presidenta Dilma. E a presidenta Dilma, sabiamente, fez a opção pelo sueco, pela empresa sueca, Saab, para a produção do Gripen, Saab by Gripen, porque a Suécia também nos ensinava a fazer. Na época, denunciaram a Suécia, mas o acordo continuou e nós pudemos ver o Saab aí. Agora, a gente dominando a tecnologia e fazendo. E fazendo. Então, o Exército Brasileiro hegemônico. Claro, quando nós falamos em Exército Brasileiro, vejam, existem pessoas radicais, os duros, existem pessoas legalistas, existem pessoas progressistas dentro do Exército, das Forças Armadas, né? Nós estamos falando do Exército, mas nós estamos falando também da Aeronáutica. E estamos falando da Marinha porque esses aviões servem às três forças. Servem às três forças. E é interessante que, nesse caso, quando o Lula anunciou, foram os generais do Exército Brasileiro que não foi nem da Aeronáutica. Não foi nem da Aeronáutica. Foram os oficiais do Exército Brasileiro que se opuseram. Então, as Forças Armadas brasileiras, você tem a Marinha é muito elitizado, segundo alguém de dentro, que inclusive um servidor da UFMS que serviu na Marinha do Rio de Janeiro, ele já tinha deixado a Marinha, tinha um processo sobre ele, e ele disse que a Marinha era um ambiente muito elitista. Nós temos o Exército, que a maior parte, 2/3 das nossas forças é composta pelo Exército. E talvez algum ponto crítico, algum ponto assim mais, talvez democrático, seja a aeronáutica. Mas ainda assim, bem relativamente. Então, eu não acredito que as Forças Armadas irão defender o Brasil nesse caso. Certo? Até mesmo porque a internet para as ordens é Starlink. Né? E quando Lula falou sobre o Rafale, as Forças Armadas se opuseram ao Rafale e queriam passar o Hornet dos Estados Unidos, que era um atentado à soberania do Brasil, porque os Estados Unidos só ia vender, não ia ensinar a fazer. E a questão mesmo do submarino nuclear, a energia nuclear está sendo produzida ali onde eu morei, ali do lado onde eu morei, que é Iperó. Quando eu ia fazer o meu doutorado, eu passava por Iperó. Eu passava para escapar de um pedágio ali em Boituva, eu ia por Sorocaba rumo a Iperó, para depois pegar a rodovia lá na frente, né, livre do pedágio. Eu passava ali em frente de Iperó, onde está sendo produzido, né, a energia nuclear, para um submarino que está sendo feito em Itaguaí, no Rio, Itaguaí, junto com a França. Tá? Que já foi, inclusive, entregue esse submarino. Então,